Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus, e não só de pão. Amém, aleluia, 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 aleluia. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos em oração. Peçamos ao Divino Espírito Santo que venha em nosso socorro e nos faça alcançar a compreensão desta palavra. Supliquemos do Espírito Santo a ajuda para que entendamos esta palavra e sejamos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos percorrendo um caminho. Vínhamos com o Evangelho de Marcos, que paramos no capítulo 6, com Jesus recebendo a multidão, teve compaixão e começou a ensinar. Depois do ensino,
domingo passado nós entramos na cena da multiplicação dos pães, com o capítulo 6 também do Evangelho de João. O capítulo 6 de João é um dos maiores capítulos da Bíblia, um longo discurso sobre o pão. Porque houve uma tensão a partir da multiplicação dos pães. Houve um conflito de interesses. As motivações que levaram Jesus a dar o pão e o peixe para o povo não correspondeu às motivações que o povo quis e recebeu esse gesto de Jesus. A partir dali, um conflito, uma ruptura. Todo mundo se lembra que nós terminamos o Evangelho domingo passado com aquele versículo instigante. Mas Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para fazê-lo rei, retirou-se de novo sozinho para a montanha. A multiplicação dos pães terminou com o povo querendo dar um golpe de Estado no Império Romano, derrubar Herodes, fazer um golpe e levar Jesus para Jerusalém, fazendo com Jesus um pacto. Nós te damos um trono de rei e em troca o Senhor nos dá a cesta básica para o resto da vida. Hoje a multidão amanhece naquela saída de Jesus de domingo passado. Ele foi para o monte e à noite anda sobre as águas e encontra os discípulos no meio do mar, que ficam apavorados, e tem a cena de Jesus andando sobre as águas. Amanhece o dia, vem o texto de hoje que você tem aí à sua mão, a partir do versículo 24 até o versículo 35, número 11 do seu folheto. Vamos lá? Quando a multidão viu, leiam, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Lembrem-se que domingo atrasado a multidão vê que Jesus não estava, nem os discípulos, e a multidão correu a pé. Agora que ganhou cesta básica, o padrão de exigência mudou. Agora não correu a pé, agora foi de barco. Pegou a barca que tivesse à frente nas margens do mar e atravessou de barco. Ganhou, aumentou o padrão de exigência. A lógica é bem essa. Vão de barco. Chegam lá, acontece um encontro desconfortável. Versículo 25. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, bradem, Rabi, quando chegaste aqui? Rabi, que quer dizer mestre, quando chegaste aqui? Eles estavam impressionados. Como é que Jesus sumiu da vista deles? Eles que queriam tomá-lo, arrebatá-lo para fazê-lo rei, como é que eles se permitiram perder de vista? Quando chegaste aqui? Jesus nem responde. Jesus não tem interesse pelas motivações deles. Jesus não responde à pergunta que fazem. Quando chegaste aqui? Jesus dirige uma resposta para questões que eles nem têm coragem de enfrentar. Jesus reage de forma muito desconfortável. Vamos lá? Jesus respondeu, bradem. Em verdade, eu digo, está orando. Viste sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeito. Espere lá. Olha, te prepare. Essa cena ela não é simples assim, romântica como parece.
Eles perguntam quando chegaste aqui. Jesus não se interessa pela pergunta deles e diz: em verdade, vocês estão me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Vocês estão me procurando porque vocês encontraram a margem da fartura e da satisfação, e pararam lá. Comigo vocês comeram pão e peixe, ainda sobraram 12 cestos, e vocês pararam nesta margem. Vocês estão na margem da satisfação, se instalaram na margem da satisfação. O Papa Bento e o Papa Francisco escreveram e fizeram pronunciamentos maravilhosos com críticas terríveis à sociedade da satisfação. O mundo e a sociedade do conforto, do bem-estar. Hoje se joga tudo fora em busca do conforto, do bem-estar e da satisfação. Não, eu ia naquela igreja, eu não estava satisfeito, deixei. Não, eu não estava satisfeito naquele emprego, deixei. Não estava satisfeito naquele casamento, naquela família, deixei. Não está assim? A busca da satisfação escraviza-nos. Era para eles comerem o pão e o peixe e serem alimentados e fazerem a travessia, atravessar para o outro lado de uma realidade, libertos da escassez, libertos do aprisionamento na condição de quem não tinha dignidade necessária, o alimento. Era para comerem, para fazer a travessia, de dependentes do favor de alguém, atravessarem para o outro lado da dignidade, do empenho, que Jesus os convidou, sem saberem que foram, sem explicitar a palavra, mas no gesto Jesus diz: vocês viram sinais, eram sinais para vocês fazerem uma travessia, e vocês não atravessaram. Minha gente, irmãs e irmãos, Deus sempre nos dá sinais. O problema é que a gente tem dificuldade de perceber os sinais e fazer as travessias. Todo dia, toda hora Deus dá sinal. Na maioria das vezes nós queremos um Deus que nos dê sinal dizendo para a gente: fique aí no conforto, no bem-estar que você está, tá bom, eu vou te proteger aí. E Deus quer que a gente avance. Nós vivemos desde a sociedade do Império Romano, nós recebemos da sociedade um modelo de liderança, de rei. Eles queriam fazer Jesus rei, lembra? Rei para eles, chefe, líder para eles, para as massas do tempo de Jesus, era o mesmo que para as massas de hoje. Rei, para mim, rei bom para mim, é aquele que me dá o quê? Na cultura romana, pão e circo. A sociedade do Império Romano governava à base dos espetáculos circenses, sejam esses espetáculos do Coliseu, a matança de pessoas nas lutas dos gladiadores, na frente das feras famintas e violentas. O pão e o circo era a base e é a base do governo de nossas políticas hoje, pão e circo. E não nos iludamos, quer sejam esses reis de direita ou de esquerda, eles querem governar com pão e circo. Olhe para aquele que você tem como modelo e identifique nele quais são as características que faz o seu líder político ideal para você reproduzir um modelo do pão e do circo para governar as massas. E queriam que Jesus se tornasse um líder que governasse com pão e circo. Deu-nos multiplicação de pães e nós queremos continuar recebendo pães.
E Jesus diz: eu não vou dar para vocês. Vocês comeram pão e ficaram satisfeitos, mas eu dei pão para vocês como sinal para vocês fazerem uma travessia, e vocês não querem atravessar. Qual é a sua travessia e qual é a minha? É um mistério da sua alma na relação com o Senhor. Eu não posso nunca te dizer aqui. É só na vida de oração, é só no cultivo da amizade com Deus e na intimidade da oração que você vai saber todo dia que travessia você tem que fazer. Um pregador que fica dando receitinha de travessia é um manipulador de massas. Eu posso te ajudar a descobrir que sua relação com o Senhor tem que ser despertar você para acolher os sinais do Senhor, mas a travessia é um segredo seu da intimidade com Ele. Está claro? Jesus diz: eu não vou dar mais lanche para vocês, eu vou ensinar a vocês a se esforçarem. É impressionante isso. Vamos ver? Versículo 27. É desagradável, gente. Olha o que Jesus fala: bradem, esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Espere lá. Esforçai-vos, esforçai-vos. Não fiquem sem esforços, não. Sai dessa acomodação de querer sentar na grama e receber toda hora tudo de graça. Esforçai-vos. Mas esforçai-vos não pelo alimento que se perde. Esforçai-vos por um alimento que projeta em vocês uma travessia infinitamente maior, que um alimento que permanece para a vida eterna, que projeta vocês para o eterno. E aí Jesus, a ironia, Jesus continua dizendo assim, olhe, leia lá, o versículo 27, e que o Filho do homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Vocês queriam marcar com o selo da eleição, domingo passado, levar-me para Jerusalém e fazer-me rei, não é? Nós aclamamos você como rei, vocês queriam me dar o selo de rei. Vocês não são capazes de me dar um selo. Quem me dá um selo é o meu Pai. O selinho de vocês, de aclamação, de aprovação, de estatística, de ótimo, bom ou regular, como líder de vocês, não me interessa. O selo que eu carrego em mim é o selo do afeto do meu Pai, o afeto do divino Pai eterno. Aí, quando Jesus diz a eles que o coroamento de rei que eles queriam dar a Jesus domingo passado, não é a fonte na qual Jesus bebe, a fonte das razões e motivações de Jesus é unicamente fazer a vontade do Pai. O selo, esta é a eleição do afeto, do amor e da comunhão com o Pai. Não é comer e ficar satisfeito, não é dar cesta básica e benefícios sociais para votarem de mim nas eleições que vêm. Está claro, gente? Está claro? Está claro? Está conseguindo aplicar isso? Espero. Não que não seja importante o pão e o alimento de uma multidão faminta. O problema é transformar a fome em razões para que eu estacione numa relação de escravidão, de dependência. Rapidamente, vem comigo na primeira leitura. Rápido. Do Êxodo. Deus que planejou, domingo passado eu mostrei aquela linha do tempo de Abraão e Sara até Jesus, e falei de Moisés. Deus que planejou Moisés para tirar o povo da escravidão, a hora que o povo começa a caminhar no deserto, naqueles dias a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo, leiam: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito,
quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Espera lá. O que isso quer dizer? Gente, se nós ganhamos alimento, um benefício social do faraó do Egito, que nos dá carne com fartura, qual o problema em ser escravo ou morrer? Nós temos hoje uma multidão no mundo e no Brasil que vive assim. Nós temos uma multidão que foi reduzida a meros consumidores dos mercadinhos na periferia, que compra o pão e de preferência, toda a indústria do alimento que faz mal para a saúde, não é? De processados e tudo quanto é embutidos que vem na periferia. Uma multidão que vive dizendo: quem dera que tivéssemos morrido lá como escravos, ao menos a gente sentava junto às panelas de carne. Tá bom, ser escravo, mas tendo carne. Qual é a lógica? Nossa, nós vamos dar picanha e cerveja para todo mundo. Pão e circo. Nós vamos dar espetáculos. Viaja pelo interior do Brasil. Qual é o ápice da história da juventude no interior do Brasil? Aquela chula festa dos rodeinhos que tem, à base da música mais porcaria do mundo e de uma bebedeira que a meninada e a juventude bebe e vai ao extremo dos vícios e da escravidão da indústria, lixo da música, da comida e da bebida, não é não? E os nossos líderes são os que dão aquele espetáculo, o pão e o circo, governam assim. Os estádios de futebol, o carnaval, tudo. E às vezes nós também na igreja, transformamos a igreja num lugar para dar pão e circo. Pão e circo se dá com picanha e cerveja, com as participações dos nossos líderes naquilo que emplaca as massas e deixa a massa emocionada. Não, ele é um igual a gente, ele é um conosco, ele parece com a gente, é agressivo igual a gente, é simples igual a gente. Como que essa é a lógica? E Jesus diz: não, moçada, eu não vim para dar a vocês um assentamento na mediocridade da escravidão desses reis que dão pão e circo. Não! Versículo 28, volta ao Evangelho. Quando Jesus diz: eu não vou dar mais pão multiplicado para vocês, eles dizem para Jesus: tá bom, o senhor não precisa dar mais pão e peixe, mas ao menos ensina para a gente a senha, a palavra mágica, abracadabra, para que a gente saiba como multiplicar pão e peixe. Olha o que eles pedem. Versículo 28, então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Ensina para a gente a mágica para a gente multiplicar pão e peixe. Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Vocês querem realizar o que eu realizei domingo passado, dando pão e peixe para todo mundo. Mas a obra de Deus é que vocês acreditem naquele que Ele enviou. É crer. O que vocês precisam fazer para realizar a obra de Deus? Crer é uma obra, é uma ação de adesão, porque para Jesus não se separa o crer do fazer a vontade do Pai. Em Jesus não se separa o crer do fazer a vontade do Pai. Entre fazer a vontade do Pai e fazer a vontade das massas, Jesus escolhe fazer a vontade do Pai. Eles partem para a ironia. O texto é muito sofisticado, gente. João é de uma elaboração, de uma elegância, de um refinamento estilístico literário que precisa de esforço da inteligência. O Paulo aos Efésios falou: olha, não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. A palavra de Deus exige inteligência que leva para alguma coisa. Vamos lá.
eles apelam e fazem uma provocação para Jesus. Versículo 30. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? E ainda citam a Bíblia, leiam. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Está vendo? Reclamam o direito de serem escravos, lá na primeira leitura, morrer na beirada da panela de carne do Egito. Agora reclama o deserto recebendo chuva de maná. E dizem para Jesus assim: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Sabe o que eles estão dizendo, minha gente? Faça uma mágica, faça um fenômeno paranormal. É o espetáculo. Deu pão domingo passado, agora dê o circo. Faça as mágicas, façam os fenômenos mirabolantes para que a gente fique impressionado, para que possamos ver e crer em ti. Pão e circo. O evangelista João escreve este evangelho dentro da violentíssima perseguição do Império Romano. Ele sabia com quem ele estava falando. Quando ele é preso, é seguramente uma pessoa presa, porque faz esse tipo de texto aqui, é um tipo de artigo no jornal fazendo uma crítica ao governo. Quem lia sabia que era uma coisa atualíssima, que a ideia de dar pão, e agora que sinal realizas, que obra fazes para que possamos ver e crer em ti, estão pedindo um circo de presente. As arenas que nós temos do futebol, eu volto a falar dos rodeios no interior, dos shows porcaria e lixo que nossos políticos financiam, nossas prefeituras pagam para colocar nossa juventude diante do lixo mais nojento da indústria cultural, que não edifica nada, ao contrário, só escraviza e põe todo mundo votando neles, porque são reis que dão pão e circo, não são? Agora chegou a hora de você avançar. Agora é o momento da sua ruptura com a continuação daquele tipo de expectativa de domingo passado, que eu dizia, o Evangelho e a cena da multiplicação dos pães marca a ruptura com os conceitos populares do que é uma vida boa, o que é um Messias bom, um Messias terrestre. Jesus se recusa a alimentar os conceitos da massa. Jesus rompe com esses conceitos e vai pagar um preço. Tá bom, a gente quis te levar como rei para Jerusalém, então você não aceitou, a gente te põe no trono da cruz e põe na sua cabeça uma coroa de espinhos. Não faz o que a gente quer, a gente te rejeita. Quando eles citam a Bíblia dizendo que o ápice da história do Antigo Testamento foi receber chuva de pão, preste atenção numa coisa. O Galileu, o judeu piedoso da Galileia, o ápice da bênção não é o fato de Deus mandar chuva de pão, mas Deus mandar chuva sobre o vale do Jordão, para o Galileu, o judeu piedoso, trabalhar a terra, semear e plantar e colher. Jesus lá em cima falou: esforçai-vos por um alimento. Esforçai-vos. Vocês não vão ganhar de graça, esforçai-vos. Quando eles citam a Bíblia para dizer para Jesus: nossos pais comeram o maná no deserto, Jesus aí intervém na ruptura decisiva. Versículo 32. Jesus respondeu. Jesus agora faz
uma crítica violentíssima às interpretações que faziam do Antigo Testamento. Jesus não faz uma crítica à palavra de Deus no Antigo Testamento, mas faz uma crítica às interpretações que faziam. 32. Jesus respondeu: bradem. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. Escute os verbos. Não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. Agora Jesus salta para o presente. Do olhar lá no passado, da saudade de uma visão de Deus, um Deus que dá tudo pronto, Jesus salta. Continua: é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Não foi Moisés que vos deu, é meu Pai que vos dá. Do passado para agora, o verdadeiro pão do céu. Versículo 33, leiam. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu. O verbo desce no presente, desce do céu e dá vida ao mundo. Pronto, Jesus está dizendo: moçada, é o seguinte, vocês querem que eu seja um líder ao modelo dos reis deste mundo que dão pão e circo. Eu não vim para dar pão e circo para que tudo continue do jeito que está. Eu vim para dar vida ao mundo. O que eu ofereço para vocês tira e liberta vocês de todas as formas de escravidão, emancipa vocês da dependência do pão e do circo, devolve a vocês a dignidade de filhas e filhos de Deus, e vocês começam a viver como filhas e filhas de Deus, começam a trabalhar e o mundo tem vida. Reage, igreja, brada, brada. Não é mais um político para sustentar a massa do jeito que a massa está, de geração em geração, mas para dar vida ao mundo. Muda, transforma, uma realidade nova se cria. O problema é que a gente pensa que os reis dos outros dão pão e circo, o meu não é bom. O meu presta. O dia que você criar coragem de comparar os seus reis, os seus ídolos deste mundo, os seus messias políticos deste mundo, com Jesus, você vai dizer: está longe. Aí, versículo 34, eles pediram. Então pediram, bradem: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Ah, tá. Eu queria até propor a você que depois leia no capítulo 2 de Marcos, 2 e 3, o diálogo de Jesus com a samaritana. Esse texto de Jesus sobre o pão com a multidão lembra muito o diálogo de Jesus com a samaritana. Ele pede a água da samaritana e vai aguçando na samaritana a sede e diz para ela: se você soubesse quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesmo lhe pedirias e ele te daria, e de ti jorraria uma fonte de água para a vida eterna. Jesus deu pão para matar a fome, para aguçar neles uma fome de coisas mais elevadas. Vocês que são pais e mães, sabem do quanto é difícil desenvolver no seu filho, na sua filha, no seu neto, uma fome de coisas mais elevadas, porque na maioria das vezes, se me dá um sofá e um celular, a vida acaba aqui, não é? Se me dá um sofá e um celular e coloca na minha conta R$600 para eu já comprar com o Pix e o mercadinho entrega aqui, levantar para quê? Vou trabalhar para quê? Não é não? Pão e circo, não é? Eu vou ficar deitado assistindo videozinhos
inúteis e fúteis, aí eles pedem sem ainda alcançar o que estão pedindo, mas eles pedem: Senhor, dá-nos sempre deste pão, porque eles não sabem que eles estão conversando com o pão. Olha a resposta de Jesus, leia, versículo 35, igreja, quero que a igreja reaja, crianças, jovens, adolescentes e nós mais velhos, vamos todo mundo bradar. Jesus lhes disse, brada: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Nós vivemos uma sociedade de gente vazia, sedenta e seca. A pior de todas as realidades que nós temos hoje, talvez a mais triste de todas as realidades, é que pela primeira vez nós temos um mundo de gente triste, deprimida, infeliz, na fartura. De gente com depressão e com falta de sentido para a vida, na fartura. Tem casa boa, tem comida, tem geladeira cheia e está infeliz. Isso existe? Jesus está dizendo, olha, que quem vem a mim, essa fome, esse vazio passa. Quem em mim, essa sede cessa. Vocês que são pais e mães de adolescentes, vô e vó de adolescente, termina de comer, você está lá, vê o bichinho mexendo na cozinha, você vai lá ver, está abrindo a geladeira, você diz, menina, nós acabamos de comer, menino, acabamos de almoçar, o que você está procurando? Ah, estou com vontade de comer alguma coisa, eu vou sair com os meus amigos para comer alguma coisa. Tanto de comida que tem aqui, o tanto que nós comemos, e você está querendo comer alguma coisa, come o que tem aí. O que os meninos dizem? Estou com vontade de comer uma coisa diferente. A criança não sabe que o diferente que ela quer é Deus, e demora para dizer para ele que, embora pareça que esteja na geladeira ou numa patisserie aí, numa lanchonetezinha dessas sofisticadas, uma comida toda lambuzada de cremes e de tudo quanto é produtos que derrama lá para aguçar o palato, a indústria do alimento que ativa todas as células da boca e do palato, mas que fica aqui, e são todos alimentos que escravizam, porque torna essa meninada toda doente. A meninada quer comida com o estômago cheio e não quer da comida que tem dentro de casa, que é coisa diferente. Para você dar conta de ensinar para ele e para ela que esse diferente é Deus, demora, viu, gente? E precisa pedir muito ao Divino Espírito Santo a capacidade de transmitir isso. Não é fácil, não. Vocês sabem do que eu estou falando? Eu morro de medo de eu estar um alienígena aqui. Sabem do que eu estou falando? Está claro? Ensinar que ele, ela, embora não saiba, dentro dele, dentro dela tem uma sede e uma fome de Deus, do eterno, das coisas do eterno. Não é um caminho fácil, é muito mais prático a indústria da dominação cultural, que apresenta um produto atrás do outro para entreter, pão e circo. Jesus diz, quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim não terá mais sede. Agora vem a abordagem mais dura. Se você tem rezado, tem ido na igreja, tem participado da missa, e continua uma fome que não passa, tem rezado e continua uma secura que não passa, é porque você não vem a Jesus e não crê em Jesus. Você tem práticas religiosas, modos cultuais e culturais de religião, mas você não tem uma relação de afeto
de comunhão com Jesus. O dia que inaugura uma relação com Jesus, você fala com Ele: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem vem a mim não tem mais fome, quem crê em mim não tem mais sede. Se está continuando esse vazio desgraçado, sofrido, te aniquilando, é porque você não vem e nem crê. A saída é começar hoje a pedir a Jesus: dá-me esta fome e esta sede de ti, Senhor. Ensina-me a distinguir entre a fome das coisas deste mundo para a fome de ti, a sede das coisas daqui para a sede de ti, Senhor. Vocês que são pais e mães, vô e vó, devem estar se lembrando daqueles na sua família que você não tem dado conta de dar sentido para a vida dele e dela, não tá? A nossa família. A mais corajosa avaliação de sua vida na fé, na igreja e na religião é esta: você de verdade tem vindo a Jesus e tem crido em Jesus? Ou a religião é só uma repetição de coisas e costumes e tradições? Peça hoje, agora ao Senhor esta graça de você fazer a travessia. Jesus, todos os dias, te dá esse pão aqui, ó, todos os domingos no altar, para te ajudar a fazer a travessia para o outro lado da margem. Jesus, eu já falei, repito, a palavra grega paróquia, paroquia, significa acampamento de estrangeiros. A hóstia, que é chamado de pão ázimo, significa pão da pressa. Portanto, a hóstia é o pão da pressa para você fazer a travessia de um acampamento de estrangeiro para cidadã e cidadão das coisas do reino. Você deve sair daqui não como um estrangeiro despatriado, mas como cidadã, cidadão do reino, que comeu e bebeu o corpo e sangue do Senhor. E o pão da pressa, o pão ázimo, recebeu o corpo e sangue do Senhor e atravessou. Faça essa travessia hoje, amém? Vai atravessar? Reage, vai atravessar? Reage! Brada! Brada! Pare de pedir pão e circo de Jesus, que já tem gente demais para te dar isso aqui, amém? Incline a sua cabeça, põe-se diante dele e diga para ele: Senhor, hoje eu preciso fazer essa travessia. Eu preciso parar de olhar para o Senhor como alguém que dá pão e circo e passar a olhar para o Senhor como o pão que dá vida para o mundo. Eu quero essa vida que só o Senhor pode dar. Eu quero levar essa vida que só o Senhor pode dar para minha casa, para minha família, para os ambientes que eu trabalho, que eu vivo, a escola, o mundo. Eu quero levar esta fome e sede das coisas de Deus. Ajuda-me, Senhor, a fazer essa travessia. Fale com Ele. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus,
para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito, às vezes no meu peito bate um coração de pedra, bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, Aqui dentro ele me aperta. não quer saber de amar, Não quer saber de amar. nem sabe perdoar, Nem sabe perdoar. quer tudo Quer tudo e não sabe partilhar. sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. lava, purifica e restaura-me de novo. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus És o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Seremos O teu povo Derrama sobre nós a água do amor. ama sobre nós a água. O Espírito de Deus, nosso Senhor. O Espírito de Deus, nosso Senhor. Fiquemos de pé, elevemos as mãos para a cruz. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar. meu coração. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu venho a Ti, eu venho a Ti, mata a minha fome. mata a minha fome. Eu creio em Ti, Eu creio em Ti, cessa a minha sede. cessa a minha sede. Faz de mim Faz de mim um instrumento o instrumento desta fé desta fé que transforma o mundo, que que transforma o mundo, vence a escravidão, vence a escravidão, liberta a escravidão, liberta a escravidão, liberta liberta da alienação. da alienação. Todos nós, Todos nós, escravos deste mundo, escravos desse mundo, de pão e circo, de pão e circo, mas sem Deus. mas sem Deus. Eu quero, Jesus, Eu quero, Jesus, ser homem e mulher ser homem e que mulher transforma o mundo que transforma segundo o a mundo, ordem segundo a do ordem seu amor, do seu amor, da sua graça, da sua graça, do pão da vida do pão da que o vida Senhor é. que o Senhor é. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Hoje eu me alimento Hoje eu me alimento do Senhor, do o Senhor, pão da vida. o pão da vida. Obrigado Obrigado por saciar minha fome e sede. por saciar minha fome, Senhor. Põe a mão no seu coração, incline a cabeça, faça uma oração de louvor, agradeça a Jesus tudo que dele você recebe, Obrigado, Senhor. toda a graça e todo o sentido para a sua vida, para te erguer e fazer a travessia para uma realidade nova, que liberta e supera toda forma de escravidão, de alienação, de dominação do pão e do circo do mundo. Agradeça e louve o Senhor. Bendiga o Senhor por tudo que dele você recebe. Obrigado, Senhor.
E como instrumento deste amor de Jesus, dirija quem está do seu lado, dê um abraço carinhoso, sem pressa. Abraço demorado, desejando a paz de Jesus. Saudai-os, a paz. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, só vocês. Para Transformar meu coração. Professe, creio. Todo